A mensagem A Vida Escondida foi pregada na tarde do dia 6 de outubro de 1955, na Escola Colegial Lane Tech em Chicago, Illinois, Estados Unidos da América. Está bom, vamos orar. Nosso Pai Celestial, agradecemos a Ti hoje sobre todas as coisas por Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que morreu no Calvário para nos redimir de volta dentro desse maravilhoso companheirismo, e somos muito gratos por Suas bênçãos sobre nós nesse tempo presente. Agora, nosso presidente desse país tão amado, somos tão gratos por ele, Pai, pois quando ele veio, a guerra terminou e agora parece que o bate-papo de paz está sendo resolvido na Rússia. Muitas coisas aconteceram. Como nós amamos, Senhor, como líder da nossa nação, e ouvimos que ele teve um ataque cardíaco e entendemos que ele é um cristão e ele te ama. E para ele, Senhor, somos gratos por tudo que ele fez, e nós precisamos de tal pessoa nesse dia como um líder para a nossa nação. E como irmãos juntos, nós oferecemos uma oração a Ti para que o Senhor o livre, que o Senhor o cure e faça-o ficar totalmente bom, e que essas aflições que estão sobre eles sejam simplesmente para trazê-los para mais próximo de Ti, e tudo que ele possa fazer é confiar em Ti, e que ele possa correr de volta rápido para a Casa Branca, Pai, e todo dia do seu governo aqui na terra possa haver paz nas nações. Conceda, Deus, e que seja só o gosto de quando o grande governador vier, Jesus Cristo, então a paz será estabelecida em todo o coração e não haverá mais guerras. Conceda essas bênçãos, Pai, nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Eu cheguei um pouco tarde para ouvir cantando ali. Eu conheci o irmão Oman do lado de fora, não vi o irmão Eckenberg, então eu acho que eu perdi de novo hoje. Eu gosto dessa maneira de cantar, dessa maneira antiga de cantar. Olha, tem bastantes pregadores aqui, posso dizer isso. Isso é muito bom ver essa convenção tão boa. É uma grande oportunidade para mim hoje para falar a vocês, falar com vocês sobre o Senhor. O que eu sei muito de vocês poderiam dizer sobre isso. E eu sou como um bebê para muitos de vocês quando para falar a ministros. Eu sou um pouquinho tímido com relação a isso, mas fui dito que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E meu irmão Joseph, realmente, ele chegou no outro dia, depois da reunião, e ele nunca me pediu, e ele falou, posso anunciar isso? Eu falei, não, irmão José. Então, ele foi e anunciou bem. Então, não tinha nada a fazer senão vir até aqui, então você tem que me aguentar um pouquinho, se você conseguir, será muita bondade se fizer. Então, hoje à tarde vou falar um pouquinho, e à noite teremos o culto, estaremos prontos para o culto. Estou tão grato por esse grande mover do Senhor Deus nessa convenção aqui na Igreja Filadélfia, do irmão Bozé e toda a equipe, e as pessoas de Chicago que estão ao redor. Somos gratos a vocês. Em minha opinião, essas coisas nesse ano que é a espinha dorsal da América. Não teríamos a América se não tivesse o Senhor Jesus aqui para nos ajudar a ser a América. Além disso, a espinha dorsal de cada nação é a sua moral. Quando a moral cai na nação, então a nação se foi. A maternidade cai, tudo vai embora, toda nação, não tem mais exceção. E nós cremos que o grande tempo, quando as armas serão empilhadas pela última vez e a TAPS vai soar pela última vez, e acontecerá em breve, quando o Rei Jesus virá e terá o reinado na terra, e todos estamos aguardando por isso. E é por isso que essas convenções acontecem, a razão que estamos juntos aqui, porque temos algo em comum para falar. Porque o nosso tom musical é Jesus Cristo, Filho de Deus. E eu olhando o tempo presente, as coisas que acontecem agora, eu seria uma pessoa muito desencorajada. Mas eu aprendi uma lição uma vez, algo que eu ouvi um homem dizer,
ele ia distribuir uma bicicleta swing para o melhor ciclista. Eu não sei se eu já falei isso nessa igreja, no meio dessas pessoas ou não. Um menino que pudesse dirigir em cima de uma prancha de 30 centímetros por 92 metros, poderia ganhar uma bicicleta swing. E muitos meninos da cidade acharam que podiam vir e iam ganhar o desafio. E tinha um menininho ali que era fraco e tinham certeza que ele não iam ganhar. E todos os rapazes foram ali, tentaram andar um a um e todos caíram, mas só esse menino fracote, ele foi que chegou no final dessa prancha e foi lá e ganhou a bicicleta swing. Todos os meninos chegaram lá e perguntaram: como é que você fez isso? Ele falou: ó, companheiros, vou dizer o que eu fiz. Quando vocês começaram, eu dei um impulso para começar e deixei rolar, e vocês olham para baixo assim, tentando manter a bicicleta na prancha. Eu nunca olho isso. Veja, você faz isso e você fica nervoso, então você cai. Eu simplesmente coloquei meu pé no final e fui até o fim. É isso. Se nós oramos ao redor, irmãos, ficamos nervosos. Mas vamos olhar o final. O final. Irmão Jack estava citando aqui na mesa do jantar hoje algo que bateu bem fundo no meu coração. E ele disse que um menino estava perdido na Irlanda ou na Escócia e ele não sabia como voltar. Então as pessoas estavam lá tentando ajudar ele. Ele falou: olha, na cidade que ele vive, em cima da colina em algum lugar, tinha uma grande cruz. E se você me mostrar aquela cruz, então eu sei como chegar em casa. Isso é verdade. É verdade. Me mostre a cruz e eu encontrarei meu caminho para casa. Essa é a maneira de ir para casa, não é? Amém. Agora, eu não sei falar para uma audiência assim como essa. Eu simplesmente pensei em ler um versículo ou outro da Escritura aqui e talvez falar da palavra por alguns momentos na minha maneira antiga, sassafrás de falar. Então, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19, lemos isso: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Vamos pedir ao Senhor que abençoe essa palavra, sua palavra. Pai, somos tão gratos de ter a palavra, pois a fé vem por ouvir a palavra. E nós, como seus servos hoje, homens e mulheres sentados aqui, que saíram do campo para se refrescarem nessa convenção, rogamos, Pai Celestial, que o Senhor venha até nós novamente nessa tarde, como o Senhor sempre fez, prometeste que iria fazer, e que nos abençoe juntos hoje, e que a Tua palavra encontre um lugar de descanso em cada coração. Pois te pedimos no nome de Jesus. Amém. Eu ia falar, talvez sabendo que na noite passada não tinha preparado nada, porque normalmente é alguma outra coisa quando eu chego lá, mas comecei a pensar nisso, sobre ousadia, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, no santuário pelo sangue de Jesus Cristo. Eu pensei que poderia tomar um texto nessa tarde, por uns minutos, sobre a vida escondida, uma vida escondida. Agora, muitos de vocês nessas convenções tentam encontrar como ter um andar mais próximo de Deus. Tenho certeza que você, irmãos, a maneira nessa tarde, agora eu estava pensando, talvez eu fosse falar sobre o sobrenatural e eu não sei como chegar nisso, é simplesmente tão misterioso para mim quanto é para vocês. Então eu pensei, uma vida escondida com Cristo, alguma maneira que poderíamos nos esconder, sair de tudo e viver com Cristo. Estou olhando o irmão Henry Grote. Deus abençoe, irmão Henry. Não tenho visto o irmão há muito tempo. Aconteceu de vir o pai ali, reconheci ele quando eu tive meu grande colapso e saí do campo durante 8 meses. Foram ótimos irmãos e um papai para mim, ficaram comigo o tempo todo. Nunca vou esquecer o tempo quando o irmão Grote chegou lá no campo e eu estava tão nervoso, eu fiquei tenso, não sabia se eu estava dentro ou fora de mim. Eu nunca esqueço o irmão Grote quando ele se ajoelhou do meu lado e ele chegou, colocou suas mãos sobre mim e falou:
Papai Deus, ajude o irmão Branham. Papai Deus, ajude o irmão Branham. Isso sempre fica comigo, irmão Grote. Como que seria, irmão Grote? Algum dia eu teria meu braço em volta de ti, debaixo de árvores verdes e fonte de águas da vida que fluem debaixo do trono. Estaríamos na presença do Papai Deus para sempre, para viver na sua presença. Agora, Deus fez de uma maneira tão simples na Bíblia e fez o Evangelho tão simples que até as pessoas como eu, que não tem instrução, poderia ter a oportunidade de falar e pregar o Evangelho. E eu estava dizendo aos irmãos que vinham, como estranho eu me sinto de chegar ali hoje e saber que diante de estudiosos e homens mais inteligentes no país estão sentados aqui, e aqui minha gramática tão pobre que é, olha como eu sou desqualificado, mas sabe de uma coisa? Provavelmente vocês se sentem como eu, se você tivesse que sentar diante de algum bispo, assim por diante. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Deus não habita tanto na teologia, Ele habita em amor, em humildade, onde todo mundo pode conhecer Ele melhor e saber dele. Sou tão grato que Ele tem selecionado não somente um punhado, uma denominação, mas aquele a todo que chamar, aquele que quiser. Isso me dá a muitos a chance de vir e ter companheirismo e falar dele. Agora, Deus tem feito de uma maneira tão maravilhosa que no Antigo Testamento, quando eu normalmente vou lá para me refugiar de tempos em tempos, Ele fez o Antigo Testamento em parábolas, de uma forma simbólica, para expressar a si próprio e as suas maneiras de fazer, que as pessoas de mente simples poderiam ter uma concepção da sua vontade e do que Ele fez, do que Ele faz. Muitas vezes no Antigo Testamento, como eu volto lá para encontrar o Antigo tipificando o Novo, sempre Deus faz o que Ele faz hoje, agora no Novo Testamento, Ele prefigurou no Antigo Testamento. E todos que negligenciam Deus e abandonam Deus no Antigo Testamento, nós podemos ver por exemplos o que aconteceram deles e aqueles que não têm a fé em Jeová e têm medo de ir no Antigo Testamento para ver o que aconteceu com eles, e fazemos a nossa escolha e agradecemos a Deus por uma nação livre e um lugar de adoração onde cada um de nós pode velejar na fé de Deus e voar longe dessa terra. Sou tão grato disso hoje, porque há muitos lugares que você não pode fazer isso. Agora, por exemplo, no Antigo Testamento, como Deus deu todas as suas parábolas ali e colocou as suas coisas que seriam uma sombra para hoje, e essa é a única maneira que eu posso ensinar a Bíblia. Ele fala sobre grandes palavras gregas e assim por diante. Isso me amarra em muitos lugares, mas se eu olho lá atrás e vejo o que Deus fez lá atrás como uma sombra, uma prefiguração, então eu tenho uma concepção geral do que Ele está fazendo hoje, porque aquilo foi uma sombra. Se eu estivesse indo ao oeste e o sol estava nascendo no leste e minha sombra atrás de mim, eu nunca tivesse me visto, eu nem sabia como é que eu seria um ser humano, eu teria uma concepção da minha forma quando eu visse a minha sombra. E o Antigo Testamento é a sombra de Cristo, da vinda de Cristo, e tudo mais prefigura a cruz. Em Cristo, toda a redenção de Deus, todos os seus planos, o plano da salvação, tudo se encontrou no Calvário. Agora, que lindo que é no Antigo Testamento, como Deus prefigurou esse Espírito Santo que estamos aproveitando dele hoje, como Ele prefigurou a ordem dessas convenções e como nós podemos vir juntos e ter companheirismo, e ter um companheirismo junto. Lá atrás nós vimos como as coisas bem no início, lá da igreja, como Deus prefigurou o lugar hoje, que eu penso, irmãos, que nós estamos entrando para a próxima bênção. Cada um de nós sabe que estamos simplesmente num
tempo emprestado. A grande bênção da cura divina e o poder do sobrenatural tem saído e tem trazido um grande revivamento que sacudiu o mundo todo, que podia ser sacudido no mundo todo o tempo. Nunca houve um tempo na era que o cristianismo tem chacoalhado o mundo como tem sido nesses últimos 5, 6 anos. É correto. Cada nação de baixo, cada lugar, através da rádio, através de evangelistas, vamos num lugar em países diferentes que não creem em Deus, e lá nós encontramos aonde os missionários passaram alguns folhetos, o que é bom, mas quando eles veem a operação do sobrenatural, dezenas de milhares caem diante da cruz para servir o Senhor Jesus Cristo. Tem sido um grande mover. Agora nós estamos nesse solo há bastante tempo e eu creio com todo o meu coração que estamos no limite, entrando num outro véu ali mais à frente, algum lugar onde os grandes mistérios de Deus será feito conhecer a igreja. E para mim, eu tenho ambos ouvidos e olhos abertos para ouvir a mensagem quando ela vier e a examinar, pois Satanás vai colocar muitos corredores falsos, mas deixa de lado, lembra, isso só está significando que algo real vai acontecer quando você vê, pois Satanás vai fazer tudo que, como eu disse na noite passada, para bloquear a joia real de Deus quando ela estiver vindo. Você vai ouvir, ele vai colocar um bloqueio para pegar Abel, ele botou um bloqueio para pegar José e para pegar Jesus, e ele fará isso, um para pegar Moisés. Então, quando você pode notar essas coisas, Satanás vai tentar bloqueá-lo. E é aí que eu creio que há muitos cultos e coisas que vemos hoje, seitas que nós vemos aqui, que colocam um aviso, olha, ele vai vir em breve. E eu noto no irmão, a gente vem aqui no meio dessas pessoas do Evangelho completo, aceitando a doutrina batista do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo seja uma obra separada do Espírito Santo. E eu pensei, então, quando Martinho Lutero chegou na justificação pela fé, ele pensou que isso era suficiente, essa era a luz do dia dele. E ele pregou e creu e se segurou nisso, e foi a luz daquele dia. Então ele entrou num outro véu, um homem chamado John Wesley, com o calvinismo que espalhou na nação e disse o que Deus iria fazer e o que aconteceu, e Deus ia haver um revivamento, e Deus levantou John Wesley e ele espremeu o calvinismo no solo e colocou na balança correta e colocou as obras de santificação, a segunda obra da graça. Nazarenos vieram e depois vieram o Pentecoste e depois o batismo do Espírito Santo, trazendo-nos em solos mais elevados. E agora, quando os irmãos receberam o batismo do Espírito Santo, eles disseram, isso é o topo, isso é tudo, mas irmão, está errado. Não há o topo do poder de Deus. Nós continuamos e continuamos. É um recurso ilimitado de Deus que nunca tem sequer tocado nele, bênçãos e poder que nós não sabemos, que não pode ser nem revelado aos arcanjos, está ali adiante para a nossa igreja, para a sua igreja que crerá nisso. Pois as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que os amam. Então vamos ir adiante e dizer que nós temos direito e vamos ir em solo mais profundo e nunca vamos nos colonizar ou nos organizar, chegar num lugar que isso é o que nós cremos, isso é tudo, vamos crer isso, mas muito mais do que a gente puder ouvir de Deus. Eu acho que isso deveria ser o motivo de cada homem e mulher que ama o Senhor Jesus, de receber tudo que você pode das mãos, das misericórdias mãos de Deus. Aqui no meu coração, essa é o motivo que eu nunca me uni a uma organização, não tomei lado com nenhum grupo, porque eu quero estar aberto para o amor de Deus e tudo que Ele pode dar para mim. Notei aqui na Bíblia, falando por alguns minutos, no Antigo Testamento, quando um filho nascia numa casa, ele era um filho quando ele nascia. Ele se tornava um filho quando nascia dentro de um lar. E no tipo oriental, normal,
Naqueles dias, o filho era dado a um tutor para criar a criança. Paulo fala tão bonito disso no Novo Testamento, como que um tutor criava a criança e a lei era um tutor que nos traz a Cristo. Mas quando aquela criança nasceu, ela era um tipo da igreja hoje. Aqueles que nascem de novo pelo Espírito Santo. E eu creio que Deus tem sido um tutor da sua igreja, trazendo ela adiante, fazendo ela crescer. Há um tempo agora para alguma outra coisa acontecer. A igreja deve estar crescida nessa hora, mas muitos de nós devíamos estar ensinando os outros, ainda estamos querendo o leitinho da Bíblia. Nós queremos professores como nós deveríamos ser professores, e isso é uma vergonha. Eu deveria saber mais de Deus do que eu sei. Agora, aqui está uma coisa que eu creio que quando um filho, a Bíblia fala lá atrás, que quando um filho tem sido criado, o tutor mantinha o pai informado sobre a conduta da criança. Agora o tutor, nessa maneira, ele tem sido o Espírito Santo. A igreja e o movimento pentecostal, o Espírito Santo que dá, lembra-se, a criança, não importa o que acontecesse, ela nascia um filho, ela sempre seria um filho. E quando o homem nasce do Espírito Santo, ele se torna um filho de Deus, pois atualmente isso é o segundo nascimento, a regeneração que cria algo no homem que não estava lá para começo de conversa. Quando o homem nasce dentro da sua família, ele se torna uma criança, um filho. Então o Espírito Santo nesse homem vai fazendo com que a palavra de Deus vá progredindo. Então, quando essa criança chega a uma idade, agora ela ainda é uma criança, mas se fosse uma criança que deixa tudo para lá, não prestava atenção em nada, não estava interessado no trabalho do pai, esse filho nunca seria adotado naquela família. Mas se era uma criança correta, um bom filho, e amasse o trabalho do seu pai, estivesse interessado e tentasse fazer tudo o que ele pudesse para o progresso do trabalho do seu pai, então o tutor trazia essa palavra para o pai, e isso era o que chamamos de posicionando o filho, como Paulo disse ali em Gálatas, a adoção, que nós fomos predestinados à adoção de filhos em Jesus Cristo, a adoção. Agora, o mesmo filho que nasceu numa família poderia ser adotado na mesma família, ou posicionado na mesma família, ou dado uma posição na família aonde ele nasceu. E eu creio que isso é a obra do Espírito Santo hoje no meio da igreja. Está tentando colocar na igreja posicionalmente apóstolos, mestres, profetas, assim por diante. E temos visto muitos alarmes falsos e coisas assim se movendo nas pessoas, que só indica que a adoção real e genuína está chegando. Eu creio nisso. Deus tem que colocar isso na igreja. Esse é o negócio de Deus, não do homem. Agora, quando esse menino chega a uma certa idade e quando ele está pronto para a sua adoção e ele está provado pelo doutor que tem dito ao pai que esse menino, ele estava elegível para a adoção, ele foi levado num lugar público e lá ele vestiu um manto de honra, talvez púrpura ou alguma coisa de realeza, e sentou lá. E a cidade inteira, todo o povo ali ao redor tinha visto o pai adotando seu próprio filho na família. Então, quando ele foi adotado na família, já era um filho, já era uma criança, já tinha sido herdeiro da graça, mas colocado na família. Vocês entendem? Agora, quando ele era colocado na família e dado a sua posição, então o nome daquele menino no cheque era tão bom quanto o nome do pai dele num cheque. Agora, eu creio que essa é a hora que a igreja tem chegado hoje. Que a próximo grande mover da igreja é para Deus. Depois que nós temos visto esses alarmes falsos, mas agora Deus vai colocar na sua igreja corretamente apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, não homens gerados em seminários, mas Deus colocará na igreja.
Não pessoas que vão de teologia da noite para o dia, mas Deus colocará na igreja os que Deus escolheu, como o Espírito Santo tem sido tutor da sua igreja e tem criado. Então Deus vai adotar na sua posição seus filhos. Já são seus filhos, mas se eles são dignos da posição que Ele tem para eles. Você sabe, num tipo perfeito, Deus fez ao seu próprio filho a mesma coisa. Ele tomou 3 como testemunha ali na montanha no testemunho de 3 pessoas, tudo possa ser confirmado. Pedro, Tiago e João, amor, fé e esperança, e levou ali distante do restante do mundo. E lá, diante de 3 testemunhas oficiais, Deus adotou seu próprio filho. Ele foi transfigurado diante deles e o seu traje brilhou como o sol. E a voz da nuvem veio e diz: esse é meu filho amado, a ele ouvi, ou escutai-mo. Ali sobre a montanha, e as testemunhas ali vindo num manto, brilhando como a luz do sol, então, brilhando na força do sol, na força máxima, e Deus falou: esse é meu filho amado, escutai-o. Deus adotou seu próprio filho na família. Não me ouça mais, mas esse é o meu filho que assume de agora em diante. Amém! A adoção está próxima no tempo, na parábola da igreja. É tempo para isso. Agora, vamos voltar à vida escondida e perceber o que isso requer para entrar nesse lugar de adoção. Uma vida escondida, nós percebemos no Antigo Testamento, na lei mosaica, nós encontramos ali, qualquer leitor sabe que ali tinha 2 véus, 2 compartimentos e uma congregação, e montado ali no tabernáculo de Deus, no deserto, o primeiro era a congregação, o lugar santo e o santo dos santos. Essa é a casa de Deus. Esse é o lugar de habitação de Deus. Esse é o seu lugar de habitação. Agora, você só vive numa casa de 3 cômodos, sabe? Você pode ter 2 quartos, 3 cozinhas, mas você só vive numa casa de 3 cômodos, basicamente. Deus vive numa casa de 3 cômodos. Quando Ele estava aqui na terra, Ele ocupou 3 cômodos, uma casa de 3 cômodos. Espírito Santo, carne e alma. E no templo do templo tinha lá a congregação, o santo lugar, os santos santos, cada um separado um de outro, e cada um tinha um mobiliário diferente para mostrar o local de habitação. Um tipo lindo da igreja. O pecador vinha primeiro na cozinha, como se fosse a cozinha onde você come. A sala é onde você tem comunhão. E o quarto é onde você descansa. Oh, Deus! Tá vendo? O pecador vem, fé vem por ouvir a palavra, ele vem e come a palavra. Então ele é batizado na fé e aceita Cristo como seu Salvador pessoal e traz ele, então, a comunhão com Deus. Mas então, ele vai adiante para o quarto, aonde na quietude fica com Deus, aonde todas as coisas do mundo se fecham e ele está sozinho, no silêncio, tranquilo com Deus. Irmãos e irmãs, esse é o lugar que esse movimento pentecostal tinha que estar hoje. Não muito babuceando, somos trinitários, somos metodistas, somos assembleanos, somos igreja de Deus. Devemos estar sozinho nessa quietude com Deus. Você não crê nisso? Certamente deveríamos estar assim. Notem, quando o sumo sacerdote, uma vez o ano, entrava o primeiro véu, e então o segundo véu, do lado de fora, as pias onde lavavam o sacrifício era morto, colocado no altar de bronze, e o sangue era colocado num prato,
E o sumo sacerdote, uma vez ao ano, andava além do véu para fazer uma expiação. E notem a vestimenta desse sumo sacerdote antes dele entrar no véu. Ele tinha que tirar a roupa e se vestir corretamente para entrar. Isso é o que a igreja é hoje. O que ela precisa é se tirar a roupa dessas culturas, seitas e coisas assim e se vestir da justiça de Jesus Cristo. Está pronta para entrar. O seu caminhar tinha que ser diferente. Ali no fundo da bainha das roupas, ele tinha uma romã e um sino, e quando ele andava, o seu andar era tão perfeito, até que os sinos tocavam santo, santo, santo ao Senhor. O que nós precisamos hoje não é se somos Assembleia, Igreja de Deus, unitários, o que quer que seja. Nosso caminhar deve estar tocando ao público santo, santo, santo ao Senhor. Outra coisa, ele precisava ser ungido antes de ele entrar ali. O óleo ungido era feito com a rosa de Saron, e esmagando a rosa de Saron trazia o perfume que rolava pela barba até chegar no traje de Abraão, até a bainha das suas vestes, se movendo corretamente, andando corretamente, vivendo corretamente, se vestindo corretamente, e ali indo diante com o sangue, ali atrás das cortinas, no terceiro cômodo, ali tinha um véu que vinha por detrás dele, e o mundo do lado de fora não podia mais o ver, e cada homem, rapaz, mulher ou moça que alguma vez está ungida com Deus e anda atrás, por dentro do templo, o véu de Deus, do Espírito Santo, colocam no lugar secreto, o véu cai por trás dele, e o mundo e todas as coisas somem de trás dele. E essa é a razão porque, irmãos, estamos esperando essa adoção de Deus que deixa toda a diferença de fora. É a razão que o véu fica por trás de nós e podemos entrar na presença de Deus. Correto? Nós estamos tão interessados na nossa denominação, interessados no que o próximo colega está fazendo. O que isso importa? Vem e segue-me. É uma questão individual com cada ministro. Como os ministros deveriam estar sempre sozinho, ele mesmo, antes de orar, antes de pregar, antes de fazer qualquer coisa, ele deveria estar sozinho com Deus, num lugar escondido com Deus. Agora, aquele véu que uma vez é baixado, agora o mobiliário nessa sala, dentro do véu, era diferente do lado de fora. Voltando ali na congregação, nas pias que lavavam o animal, e o próximo véu era o quê? Era onde queimava o corpo dos animais, e ali tinha 7 castiçais que representavam as lâmpadas que davam a luz. E ali no átrio exterior era a luz do sol, era o primeiro céu, a luz era artificial. Notem, e quando eles andam com essa lamparina, essa lâmpada, então eles chegam no próximo átrio, que é o Santo dos Santos. E ali é onde eles andam, ungido. Como Deus tem plantado isso, uma coisa tão bonita para nós, e nós vemos o grande plano da salvação eterna de Deus. Como esses seus ministros deveriam andar dessa maneira, como deveriam se preparar para entrar nisso. Agora, dentro desse lugar chamado Santo dos Santos, tinha uma peça de mobiliário chamado ali o Trono da Misericórdia, e ali a arca tinha os 2 querubins, e ali do lado de dentro tinha uma mobília dentro do lugar santo, e saindo dali tinha os castiçais, e então saindo tinha a pia. Agora isso perfeitamente representa a era de Lutero, Wesley e Pentecostes, exatamente. Esses 3 passos da dispensação da sua graça que tem sido dado à raça humana. Nós estamos na última dispensação. Eu creio nisso de todo o meu coração, tá vendo? Agora notem. Então, nesse grande mover, como Deus traz ali, nesse grande lugar, Moisés, uma vez, foi dito a Deus que quando o maná começou a cair, o maná era o tipo de vida. Cristo descendo do céu,
perecendo aqui na terra para que pudesse dar a vida. O maná veio do céu e ficou na terra e o povo comia para que tivesse sustento da vida. Deus desceu do céu, Cristo desceu do céu e se tornou maná para que nós pudéssemos viver através dele. E notem, agora as pessoas comendo maná, elas tinham que fazer isso rapidamente e comer, porque quando o sol nascesse, não durava muito e eles pereceriam. Era um tipo de Cristo, o Espírito Santo. O maná é o tipo do Espírito Santo hoje. Como Deus traz a sua igreja natural, com o maná natural, Ele está trazendo a igreja hoje o espiritual, o maná espiritual. Quando a primeira igreja venceu, atravessando o Mar Vermelho, um tipo de sangue passou na jornada, na terra prometida, o maná caiu na primeira noite. Então, quando a igreja passou da vida para a morte, no dia de Pentecoste, Deus fez cair maná espiritual do céu que sustentou a igreja até que Jesus venha e nós entramos no milênio, na terra prometida. Amém? Quando eles pegaram isso e eles comeram, eles disseram que era doce e tinha o gosto de mel na rocha, eles disseram, como mel. Davi chamou de mel na rocha. Isso é o que é. Agora notem, um tipo, o maná nunca cessou de cair até o dia que eles entraram na terra prometida, pois 40 anos o mesmo maná caía todo dia. Aleluia! Como você vai pegar o Espírito Santo e deixar só o pentecostais, irmãos? É algo continuamente um pentecoste, porque a coisa mais difícil no coração... Agora notem, tinha um tipo, agora no dia de Pentecoste, quando o nosso maná, assim que as pessoas entraram no cenáculo e obedeceram os mandamentos de Jesus e esperaram na cidade de Jerusalém para que a descida do Espírito Santo a primeira vez de repente veio do céu um som como vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados e foram vistas por eles línguas repartidas como fogo. Todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concediam que falasse e saíram pelas ruas pregadores covardes. Eles estavam escondidos no cenáculo, mas de repente veio aquele maná descendo para sustentar as suas almas e saíram pelas ruas com uma experiência que eles nunca tiveram antes. Um tipo lindo de Deus sustentando sua igreja através da jornada até a terra prometida. Notem, meus irmãos, então quanto tempo esse maná durou? Durava até a jornada inteira, até ele chegar numa outra dispensação, até uma outra terra prometida. Quanto que esse vai durar? Até Jesus vir. Pedro disse, arrependei-vos cada um de vós, seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Quão longo que isso deveria durar? Quanto Deus nosso Senhor chamar, enquanto essa dispensação da graça durar, Deus vai estar chamando homem e mulher a seu serviço. Então o Espírito Santo é tão real hoje. Agora, ele nunca disse, agora, quando eles comiam aquele maná, lembre-se, se eles comessem, muitas pessoas comiam e diziam, é isso. Eles tinham que pegar fresco todo dia, é correto. Ele tinha que juntar maná fresco todo dia, porque por volta das 9 horas, no segundo passo, ele derreteria, ele pereceria. E muitas vezes Deus está vivendo no segundo cômodo com Deus. Mesmo depois da comunhão, depois de ter recebido a palavra, vem até o segundo passo de receber o Cristo nas suas vidas e ainda não sabem aquele sala secreta aí, aquele quarto que é. Eles comeram maná. Mas você notou? Se eles deixarem ali muito tempo, finalmente isso vai derretendo. Ele vai perecer. E eu acho que muitas pessoas hoje estão tendo muita cãibra no acampamento de qualquer maneira. É por isso que eles vão e comam do Senhor no
no acampamento e vai para um outro reavivamento e se mistura com alguma seita, alguma coisa, você está andando sobre alguma outra coisa de outra pessoa. Deus falou, faça uma botija de ouro, uma panela de ouro, aleluia, e coloca o maná ali. E lembre-se, o crente, uma vez quando ele anda ali, aquele maná nunca acabava, estava sempre fresco, novo e doce, como os dias se passavam, quando os anos se passavam, e todo homem que vem em Cristo se esconde ali, o véu cai por detrás dele, ele está na presença do Deus Todo-Poderoso, comendo maná dia e noite, de uma hora para outra. Sempre é sempre doce como foi na primeira vez, dizendo para a sua alma. É por isso que nós precisamos hoje chegar onde temos que estar, não ficar ali fingindo ou agindo de uma maneira, mas chegar lá. Amém? O homem, uma vez, lembre-se, somente crentes, somente eleitos que Deus escolheu. Eu creio que Apocalipse 2 diz, aquele ao que vencer. Então tinha uma promessa ao que vencer. Eu venci o cigarro. Não é isso que eu estou falando. É muito mais vai com cristianismo do que não fumar cigarro ou não beber uísque. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Vai ser herdeiro de todas as coisas. E ouça, eu darei do maná escondido. Amém. Eu o esconderei e eu darei coisas ocultas que o mundo do lado de fora desse véu não sabe nada a respeito disso. Aleluia! Ainda que eles comeram maná, mas eles não sabem sobre isso. Eu te darei a ele aquele maná escondido e darei uma pedra com nome nisso. Você está entendendo o que eu quero dizer? Entrando na adoção, no lugar oculto com Deus, ministros do Evangelho. Não importa sobre suas denominações, o que o mundo pensa, mas busque entrar no maná oculto, aonde a revelação completa de Deus tem feito o amor perfeito no seu coração em você e Deus, e nada mais. Tudo é o resto, deixa, seja lá o que for, o que vier, tudo está escondido. Que lugar para se viver! Deixe-me habitar ali. Como uma canção diz, deixe-me descansar debaixo da árvore, aonde flui, aonde o Cordeiro é a luz e aonde a alma do salvo nunca morre. Amém. Sem dúvida, eles comem maná ali fora, mas não sabem sobre isso, eles nunca entraram ali. Você, meu querido irmão, não leve em consideração minha ignorância, mas eu quero te perguntar alguma coisa. Você já chegou no lugar que você consegue fazer mais do que só discutir sobre a sua igreja? Cristo significa mais para você do que o mundo. Eu não falo sobre coisa emocional, mental. Eu falo do fundo do seu coração alguma coisa, e lá algo caiu ali, você não sabe, e você está ali, todo o seu motivo é servir Jesus Cristo. Você tem entrado nesse lugar, meu irmão. Você chegou nesse lugar onde você não se importa mais do que qualquer outra pessoa fala ou agir de maneira inteligente, mas você está amando Deus e está ancorado nele. Todo o seu motivo é fazer a vontade de Deus, amar para todo mundo, fluindo livremente. Que lugar para se viver! Esse é o lugar escondido. Esse é o lugar que nós temos que chegar, meus irmãos. Esse é o lugar onde Deus revela as suas coisas secretas. Esse é o lugar onde Deus faz o posicionamento e o chamado. Você entende o que eu quero dizer? Nesse mesmo lugar, nós não temos muito tempo, eu tenho que me apressar, mas só para um outro pensamento. Nesse mesmo lugar, eles colocaram o cajado de Arão para fazer uma decisão, quem Deus escolheria e quem ele não escolheria. E aquele cajado era uma vara morta. E uma noite ele teve vida, trouxe brotos, trouxe flores e produziu frutos. Ele veio à vida, trouxe brotos e produziu frutos. Um modelo muito típico do pecador
sendo trazido a Deus no lugar santo. Lembre-se, aquele cajado passou por cada um daqueles elementos. E ele entrou lá dentro e ainda estava morto. Mas para habitar, ele nunca teve a vida quando chegou ali. E essa é a razão que o Espírito Santo está vigiando para ver se você recebeu o Espírito Santo. Veja a sua atitude de acordo com o seu reino. Se tem motivos egoístas, se tem pensamentos que você pensou para engrandecer uma denominação, ou te engrandecer, fazer você melhor, uma posição melhor, para fazer que você fique melhor aos olhos do mundo, ou criar uma igreja maior em algum lugar, uma popularidade, isso são coisas do lado de fora. Ou você está querendo o crescimento, o melhoramento do reino de Deus, irmão, tem algo errado. Amém? Agora, quando aquele cajado morto foi deixado ali na presença de Deus, ele mesmo, o que aconteceu? Trouxe brotos, trouxe flores e produziu frutos, mostrando que aquele cajado saiu de uma amendoeira, e quando ele foi cortado, ele morreu. E quando o homem é cortado de Deus, ele morre espiritualmente. Mas uma vez trazido ao lugar de Deus, diante da presença de Deus, ele vem à vida. E ele produziu vida. Ele produziu brotos, flores, frutos. Jesus veio até uma árvore buscar frutos nela. Ela tinha tudo, menos frutos. Isso é o que acontece com as nossas igrejas hoje. Nós temos tudo, mas não temos frutos. Podemos gritar, podemos falar em línguas, podemos discutir as escrituras, podemos ensinar nossa teologia, mas quando vem sobre carregar os frutos, a árvore não tem nada. Quais são os frutos do Espírito? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Mostra que muitos ainda estão do lado de fora, no primeiro altar. Você ainda está aberto ao público. Você ainda está ouvindo o que o João tem a dizer sobre isso, o que o vizinho vai pensar, ou algo para si próprio. Mas uma vez atrás do véu e as cortinas caídas por trás de você, você está escondido em Deus, em Cristo, através de Cristo, está vendo? Note que quadro lindo do pecador, ficando na presença de Deus. Agora esse cajado ali, ele foi renovado. Ele teve uma fragrância, a fragrância das flores, e produziu frutos. Os brotos vieram. Agora um tipo bonito que foi dado, falando terrenamente. A primeira coisa que nós temos que fazer antes de ter uma colheita, nós temos que ter a semente. E a semente colocada no solo vai produzir seus frutos. Está correto? Agora, a primeira coisa que nós temos que fazer é receber Cristo. Agora, a árvore tinha que ser uma amendoeira para começar. E Cristo, você tem que recebê-lo antes de entrar nesse lugar. Então, na presença desse grande Deus, então as coisas acontecem. O que? Vê a palavra. Cristo era a palavra. No início era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Cristo vindo à vida do ser humano. Agora notem, a primeira coisa era refrescar. O que faz a semente crescer? Você já levantou de manhã e encontrou o orvalho que cai do céu e refresca a terra. Como ele refresca ela? Quando ela está em paz. O orvalho não cai durante o dia. O orvalho cai durante a noite quando tudo está em paz. O orvalho nunca pode cair em você, meu irmão, enquanto você está discutindo, brigando sobre as coisas aqui dessa terra. Fique sozinho com Deus e deixe o orvalho da misericórdia cair sobre você na quietude. Memórias preciosas, como se prolonga, como enche a minha alma, preenche a minha alma na quietude da meia-noite, desvendando os segredos.
Como Deus pode conseguir com o seu crente as cortinas caídas atrás dele, ele sozinho com ele, e trazendo um refresco do céu, onde nenhuma outra pessoa que possa saber, mas só aquele que está ali. Você já andou na manhã, naquela manhã bem fresca, aquele sentimento, Deus refrescou sua terra. Uma fragrância. Você já foi lá num jardim de rosas? Ali no meu lugar, eles têm muito madressilva. A madressilva ela não cheira muito no calor do dia, mas bem cedinho de manhã, quando todo o ar foi purificado, e o aroma da madressilva deixa o homem estar ali discutindo, brigando, estufado, e você não vai ter muito aroma do evangelho, mas fica ali sozinho, na quietude de Deus. Cada homem que vem no púlpito tem que habitar ali primeiro, sozinho. Então vem os frutos, produzindo frutos adiante. Cada homem que fica na presença de Deus, nesse grande lugar de secreto escondido, produz os frutos da justiça: paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Não discuta sobre essas outras coisas. Consiga isso na sua vida e você nunca vai conseguir, até que você fique escondido com Deus naquela terra da adoção. Uma outra coisa, chamando a atenção antes de terminar. Olha, a luz no lado de fora do átrio era a luz do firmamento que clareava, a luz do sol, assim por diante. Alguns dias estava nublado, alguns dias o sol nem brilhava, alguns dias estava trevas, escuro. Agora isso no átrio exterior. O próximo átrio era a lâmpada de Deus, aonde fica o justificado. E ela era iluminada por uma mão humana, e é onde a gente discute denominação, onde discutimos as nossas diferenças e ideias. Eu não creio em cura divina e visões são de Deus. Você está discutindo, porque você está vivendo, você está comendo maná, mas está comendo numa luz artificial. Correto! Algumas vezes a luz se apaga, alguma vez a sua lâmpada está enfumaçada, mas ele que deseja se esconder anda até o próximo local onde não tem luz artificial em lugar nenhum, mas ali entre a arca e aquelas asas dos querubins tinha uma luz sobrenatural ali, que era o halo de Deus que iluminava toda a sala. E o homem, quando entra naquela glória Shekinah, aleluia, ele entra lá na presença do Deus Todo-Poderoso. E escurecimento do mundo e organizações artificiais, essas coisas do homem credo se passam, e ele está vivendo na Shekinah da glória do Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, vamos pedir a Deus para viver nesse lugar. Vamos ficar de pé. Oh, querido Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus queridos irmãos e irmãs que estão aqui nessa tarde, nesse lugar, dessa igrejinha aqui chamada Igreja Filadélfia, que significa amor fraternal, eu oro, Tu, Senhor Deus, que seja misericórdia a cada pastor, evangelista e cada notório pastor e mestre na sua presença divina. Ó Deus, que o Espírito Santo envolva o nosso coração tão apertado à cruz, até que nós podemos deixar de fora e correr para aquela glória Shekinah, e não mais discutir as ideias com o homem, discutir sobre o que está certo ou não, mas viver e habitar na sua presença e comer o maná que foi armazenado para aqueles que estão escondidos. Conceda, Deus, que a sua bênção caia sobre essa convenção e cada homem e mulher possa se esconder debaixo da Shekinah da glória do Deus Todo-Poderoso. Conceda, Pai, eu peço essas bênçãos para os seus servos, meus irmãos e irmãos, no nome de Jesus. Amém. Eu creio. Oh, eu quero vê-lo, olhar na sua face e ali
viver para sempre, pela sua graça salvadora, nas estradas da glória, erguerei minha voz. As preocupações se passaram, enfim estou em casa, para sempre regozijar. Louvado seja o seu nome. Eu amo para sempre regozijar, estando na presença da glória Shekinah, que nunca se apaga. Essa é minha história, essa é minha canção, cantando a sua presença, louvando todo dia, submissão perfeita, tudo mais é resto, eu e meu Salvador, bendito para sempre. Ah, você o ama? Oh, eu quero vê-lo. Essa é minha história, minha canção, louvando o meu Salvador o dia todo. Essa é mais minha história, minha canção, louvando o meu Salvador o dia